Olá, meu nome é Natasha e eu tenho uma mensagem para você. Tenha diários imediatamente. Por que eu falo isso? Você já sentiu que ninguém te entende, ninguém consegue compreender tudo aquilo que você tem dentro de você, tudo aquilo que você tem para expressar? A única pessoa nessa vida que vai te compreender é você mesmo. Você não precisa acreditar em nada externo, nenhuma divindade. Você só precisa acreditar em você mesmo. Então, o principal motivo de escrever diários, de desenhar diários, de pintar diários, é o autoconhecimento. É você se conhecer, você se descobrir, você criar um guia de si mesmo. Como que eu fiz isso na minha vida? Meu primeiro diário, eu tinha 8 anos. Vou ler a primeira página. 17/6/2008. Hoje eu ganhei esse diário às 13h30. Eu ganhei esse diário porque eu ganhei um mês na aula de balé pela professora Agatha. Ela avaliou faltas, comportamento e uniforme. E tem um desenho. E no começo, meu diário era assim: hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, tinha alguns desenhos, até coloquei meu peso na época. Era um relato do meu dia. Depois, isso foi virando outras coisas, foi virando desenhos, porque eu comecei a ter vergonha de escrever, vergonha do que eu escrevia, então eu só conseguia desenhar o que eu estava sentindo. Eu comecei o meu primeiro diário aos 8 anos. Hoje eu tenho 26. Não vou falar que eu escrevi todos os anos, porque eu não escrevi todos os anos, teve vários anos que eu pulei, e agora eu voltei mais recentemente. Mas isso acabou se tornando um guia de mim mesma, para mim mesma, para eu me entender, para eu me compreender, para eu voltar atrás e ver coisas, ver novo sentido em coisas que eu passei há muito tempo atrás. Então você não precisa ter começado quando você era criança. Talvez você não seja mais criança, mas você pode começar hoje. E aos poucos, pode ter certeza que essa criança ela vai reaparecer. Ela vai reaparecer na sua escrita, nos seus desenhos, ela vai estar ali. E a principal mensagem que eu queria passar é a de não ter regras. Não se coloque regras. Ai, mas por que o sketchbook? Ai, mas por que o bullet journal? Primeiro, vamos dar uma segurada nas palavras em inglês. Segundo, para de colocar tanta regrinha, para de se limitar, porque tem que ser assim, porque faz tudo, faz o que você quiser, se expresse da forma que você quiser, da forma que você se sentir melhor naquele dia, porque nem sempre os sentimentos você consegue traduzir eles em palavras. Às vezes vão ser formas, às vezes são cores, às vezes são rabiscos, às vezes são... Solte os seus sentimentos, é tudo, o diário é sobre isso, é sobre sentir. É você se reconectar com quem você é, com o que você sente verdadeiramente, sem vergonha, sem ninguém te julgando, sem você mesmo se julgando ou se podando. Você se expressa e o que sair ali é o melhor, entende? Eu estou te permitindo você criar sem a pressão de ser algo bom, ou ser algo bonito, ser algo agradável, ser algo para os outros verem. Você está apenas se expressando, apenas seja livre, apenas crie. No
símbolos, nas cores, nas imagens que se repetem, você vai conseguir ouvir uma história silenciosa. Você vai conseguir desenhar algo do seu inconsciente que antes não estava na superfície. Você vai trazer à tona. Todos os desenhos são autorretratos, todos eles. Não importa o que você cria, não importa a arte que você faz, tudo é um autorretrato, porque está nascendo de você, está sendo criado a partir de você. Então tudo que você cria é um espelho de você mesmo. Assim como você olha para a arte olha para você e te diz coisas que você mesmo não sabia. Então, por exemplo, num dos meus primeiros autorretratos mesmo, era justamente um espelho, a ideia. Eu levei isso para a terapia e a terapeuta me perguntou por que o fundo preto. E eu disse uma resposta muito simples, porque era a tinta que eu mais tinha, não tem motivo. E aí eu me lembrei de quando eu era criança, numa aula de artes, e a professora ela falava por que, ela estava tentando explicar o porquê que um pintor, ao invés de usar o marrom em uma parte da pintura, ele usou o azul. E aí uma criança lá do fundo falou assim, professora, às vezes é só porque tinha acabado o marrom. E todo mundo deu risada. E por um tempo eu concordei com isso. Pensei, às vezes não tem motivo as coisas. Depois de um tempo, com outros autorretratos, o preto foi sumindo. E foi dando lugar à luz. E chegou um ponto que eu tinha que comprar tinta branca, sempre estava tendo que comprar tinta branca, porque ela era a primeira que acabava. E aí eu olhei para um autorretrato, e aí eu lembrei daquele com o fundo preto, e aí eu entendi. O preto tinha significado sim, só que não foi o meu consciente que me disse aquilo, foi o meu inconsciente. O inconsciente que trouxe esse preto, esse significado. Então, é isso que você vai descobrir. Coisas que você não colocou intencionalmente ali, mas que o seu inconsciente está revelando para você, está trazendo essa mensagem para você. Então, você pode voltar em suas versões do passado, que escreveram ou que desenharam ontem, anteontem, e você recebe mensagens a partir disso. Você recebe descobertas. Você se conhece, se autoconhece nesse processo. Assim como um sonho que vem totalmente do inconsciente, sem regras, sem podas, ele só é o que é. O diário, ele pode ser isso também, ele pode ser parte, é um retrato do seu processo psíquico, entende? Então o diário, ele vira uma ferramenta de integração do consciente, de conversa com a sua criança interior, de diálogo com versões suas do passado. É muito importante isso, é muito importante. Em tempos de inteligência artificial, onde existe esse medo de que um robô pode nos substituir, saiba que um robô nunca vai te substituir, porque um robô não sente, você sente. Um robô nunca vai ter um diário, ele não tem sentimentos para serem expressados. Você tem, você é ser humano, você tem dentro de si o poder de criação. Criar é totalmente diferente de algo que uma inteligência artificial pode fazer. A inteligência artificial, ela reproduz, ela não cria. Por isso que quando você fizer seu diário, não se dê regras, porque você seja livre para criar. A definição no Google de inteligência é capacidade mental de processar informações, aprender com experiência, raciocinar, compreender conceitos complexos e resolver problemas. Experiência é a palavra-chave. A própria IA nos dá uma resposta que ela mesma não é capaz, porque a IA não tem experiência. Quem tem experiência é você.
experiências ruins, experiências boas, experiências traumáticas, experiências maravilhosas. Tudo isso faz parte de você. Então você é inteligente. Isso é inteligência de verdade. O que você faz quando você se conhece é você ser inteligente. Você está trabalhando com a sua inteligência interna, com o seu inconsciente. E você está criando um mapa de acesso a você mesmo. Um diário, ele te faz viver. Viva, sonhe, viva as suas experiências, sinta os seus sentimentos, coloque eles no papel. Seja feliz, querido.